mais de ti. Bom dia! Espírito vem, Espírito Santo. Quem tá preparado para este domingão, 1º de outubro? Seja bem-vindo, outubro! Seja bem-vindo você! Seja bem-vinda! Quem mais quer, ó? Eu quero viver algo novo. Tá querendo mesmo? Tá pronta pra viver algo novo? Faz meu coração arder de novo. Tá querendo mesmo? Fazendo todo medo desaparecer. Mas como, Débora? Vamos falar sobre isso. Um novo amanhecer te espera. Quem quer? Canta. Eu quero viver algo novo. Bom dia, vamos chegando, vamos chegando. Vem me visitar hoje aqui. Vai chegando, vai compartilhando o link. Vai compartilhando esse link, manda aviãozinho para todas as pessoas que você conhece, grupos do WhatsApp, pelo menos 2 grupos do WhatsApp. Vai mandando. Compartilha. Espírito Santo. Eu vou te dar esse tempo para você se instalar. Se instala corretamente. Pega papel e caneta, vai compartilhando com a família, com as amigas, com as pessoas que você deseja compartilhar essas lives. São as 10 lives sobre o livro A Verdadeira Conexão, tá? Eu estarei apresentando esse livro e também me apresentando. Espírito Santo. Quem mais quer viver algo novo aqui? Querem viver algo novo? Se você realmente quer, existem grandes decisões que você precisa tomar urgente em sua vida. Urgente! Urgente! Quem está falando? Quem é você? Vou me apresentar, tá? Quem é você? Meu nome é Débora Santos, tenho 34 anos. Sou paulista, nasci em Catanduva, São Paulo. Conhecem? Uma cidadezinha lá no interior de São Paulo. Maravilhosa. Nasci lá, vivi lá os primeiros 20 anos da minha vida. Hoje já fazem 14 anos que eu moro na Europa. Trabalhei também em 14 áreas, 14 foi coincidência, 14 áreas diferentes da minha vida. Significa que eu já trabalhei para 14 empresas diferentes, exercendo 14 funções diferentes na minha vida. Isso já fazia parte da minha jornada do autoconhecimento. Eu ainda não sabia disso, mas eu acho importante enfatizar como a nossa jornada, ela não é por acaso. Como tudo é absolutamente, perfeitamente desenhado por Deus, assim creio eu. Se você não acredita dessa forma, está tudo bem, eu te respeito. Mas ouça o que eu tenho para te dizer até o fim, porque vai valer muito a pena e eu tenho certeza que vai virar muitas chaves aí na sua caixola. Trabalhei por 14 empresas diferentes, moro aqui na Europa já fazem 14 anos. E toda essa jornada do autoconhecimento até aqui me levou a me tornar mentora. Eu nunca pensei em me tornar mentora, tá, gente? Não era um sonho meu me tornar mentora, mas toda essa jornada me levou a ser mentora. E mentorar me levou para o caminho da terapia, da análise, que é o que eu faço hoje, tá? Sou terapeuta psicanalista, sou formada em PNL e as minhas primeiras mentorias, toda a base era ali na PNL, na psicologia positiva, que eu também estudei, e na professora de meditação, que eu também sou. Tem muitas técnicas, muitos exercícios, muitas ferramentas ali dentro, baseados nesses conteúdos que eu já estudei. Mas não são todos esses estudos que me tornam uma pessoa diferente, que me tornam uma pessoa uau, ela sabe, não é esse conhecimento que me levou a estar aqui hoje para conversar com você. Todo esse conhecimento seria diferente encaixado em uma outra história. O que eu quero dizer para você? Que a minha história também é única, incomparável, poderosa e forte o suficiente para me fazer levantar todos os dias, me alimentar, me autoconhecer ainda mais, buscar ainda mais conhecimento, para transformar ainda mais a minha vida. E não somente isso, levar transformação para a vida de muitas outras mulheres. A minha história foi forte o suficiente para mim, para me levantar, me fazer levantar todos os dias e me elevar de maneira diferente. Então, o que eu quero dizer para você é que esses conteúdos aqui são únicos, porque a minha história, ela é única. Você pode já ter ouvido outras palestras, outras aulas, outros cursos,
lido outros livros sobre PNL, sobre autoconhecimento, sobre psicologia positiva, sobre meditação, sobre psicanálise, sobre análise, sobre tudo. Mas tudo que eu compartilho com você aqui é único, porque são todo esse conhecimento de encontro com toda a minha história. E a minha história ela é tão única quanto a sua. Então tudo que eu compartilhar aqui é de extremo valor e de extrema unicidade, porque só eu posso compartilhar dessa forma. Só eu posso transmitir esse conteúdo dessa forma pra você. E eu falo com toda essa propriedade, com toda essa autoridade, porque eu sei o poder dessa minha história, porque foi o poder da minha história que me trouxe até aqui. E me deu essa coragem, né? Essa ousadia, essa audácia de estar aqui conversando com você hoje, contando a minha história através de um livro aqui, pequenininho. É só o primeiro, tá? E através também do meu trabalho, através das mentorias, através dos cursos, através das imersões, através das análises. Tudo que eu faço transmite isso, tudo que eu aprendi até aqui. Então não é só sobre status, diploma, estudei isso, estudei aquilo. Não, é realmente sobre mim, sobre a pessoa única que eu sou. E eu quero que você também se veja desta maneira, como uma pessoa única, como um ser individual, único, valioso, poderoso que você é. Não sei se você está entendendo. Vai entender já já, se ainda não começou a entender. Então, todo esse conteúdo aqui tem uma profundidade incomparável. Eu comecei a escrever o A Verdadeira Conexão, que é o meu livrinho aqui, no ano de 2020, quando eu estava grávida da minha primogênita, da Roseli. E hoje eu sou grávida, tá? Pra quem ainda não sabe, estou grávida, 4 meses e alguns dias já, da Leia, minha segunda princesa. E na época eu ainda não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. 2020 pra cá, graças a Deus, minha consciência se transformou ainda mais. Meus olhos, minha visão se abriu ainda mais, se ampliou ainda mais. E automaticamente meu conhecimento, minha força, meu poder de atitude, de palavra também. Então, todo o conteúdo que está aqui dentro, pra mim, assim, eu atualizei estudando esse livro, sabe? Porque quando eu comecei a ler aqui, eu até ri sozinha, porque eu pensei, meu Deus, como que as coisas acontecem exatamente no momento que deve ser, né? Como as coisas acontecem quando deve acontecer. E lendo alguns trechos eu percebo o quanto a evolução é nítida e clara em minha vida. E percebendo isso, eu não posso calar. Eu preciso compartilhar mais com vocês sobre a verdadeira conexão, o que é de fato a verdadeira conexão. Afinal, antes de querer se conectar com o mundo, né? Coloquei aqui ó, o sininho do Wi-Fi, porque a nossa vida hoje em dia é estar conectado. Todo mundo trabalha na internet, faz tudo na internet, não vive sem internet, se locomove com a internet, tudo é pela internet. Mas antes de estar conectado com o mundo à sua volta, com outras pessoas, se envolvendo em outros relacionamentos, você precisa aprender a se conectar consigo mesma. E é disso que nós vamos falar aqui, tá? São 9 capítulos, livro curtinho, tá, gente? 156 páginas apenas. É um livro super curtinho, bem curtinho. Os 9 capítulos se trata do quê? Vou ler aqui o nome de cada capítulo para vocês entenderem um pouquinho do que nós vamos falar no decorrer dessas lives. O primeiro capítulo é Reprogramando. O segundo, Ressignificando. O terceiro, Reconstruindo. O quarto, Identificando. O quinto, Reconhecendo. O sexto, A Verdade. O sétimo, Comunicação. O oitavo, Cura, a cura. E o nono, Além do Saber. Este é o título de cada capítulo, tá? São os títulos de cada capítulo aqui. E eu estarei compartilhando com vocês cada capítulo. De que maneira? Hoje é a nossa primeira aula, a aula apresentação, como eu disse pra vocês, que eu vou estar passando um geralzão do que é a verdadeira conexão pra você. Estarei me apresentando durante essa apresentação também, né, porque conto um pouco sobre minha história, inevitável. E a partir de amanhã, cada live terá o tema de um capítulo.
Então a live de amanhã é reprogramando, depois de amanhã ressignificando e assim vai. Cada live, tá, tem o tema de um capítulo, tá? Assim que vai funcionar. Entendido? Então nós teremos 10 lives, tá? Serão 10 lives, inclusa a live de hoje, inclusa a aula de hoje, né? Não são simples lives, são aulas. Aulas, tá? Eu quero que você entenda a importância de estar aqui. A importância desses minutos investidos aqui, são aulas. E aqui nessas aulas, nós vamos falar muito sobre relacionamentos. E não tem como falar sobre relacionamentos sem falar sobre o relacionamento que você desenvolve consigo mesma no decorrer da sua vida, certo? Porque não tem como você se relacionar com o outro se você ainda não se conhece o suficiente para se posicionar de maneira correta, com o posicionamento certo dentro dos relacionamentos. E é relacionamento amoroso, relacionamento em trabalho, relacionamento com a família. Uma vez que você se conhece, você tem a certeza da sua real identidade, o seu posicionamento se transforma, você muda perante as pessoas e as situações, perante os relacionamentos. Você muda perante o seu próprio espelho, porque você sabe quem você realmente é. Você conhece, reconhece o real valor da sua existência. Isso transforma tudo. Não somente você, mas todas as vidas que cruzam os seus caminhos serão transformadas por essa nova luz que nascerá em você. Tá? Então não tem como falar sobre relacionamentos sem falar da importância de manter, desenvolver o relacionamento consigo mesma, de clareza, de honestidade, de humildade, de verdade. Tá? É tempo de falar sobre a verdade. É importante enfatizar que quando eu tô vendo aqui, é importante enfatizar quando eu escrevi este livro, quando eu escrevi o A Verdadeira Conexão, eu ainda não tinha conhecimento terapêutico, tá? Que é o caso hoje. Então, o que significa que essas lives serão assim, gigantescamente ricas, porque todo o conteúdo da minha consciência de 2020, com toda a explicação, né, a teoria, com todo o meu compartilhar da minha consciência de hoje, que graças a Deus já evoluiu muito, 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 muito. E eu me orgulho de falar isso, eu bato no peito orgulhosa de mim mesma, assim, porque eu sei o quanto eu precisei ser fiel a mim mesma, fiel ao meu pai, fiel aos meus propósitos diários para chegar até aqui. Então, assim, serão lives muito ricas, muito ricas. Não compartilho ainda com ninguém, comece a compartilhar, porque as lives ficarão disponíveis por tempo determinado, tá? Não vai ficar aqui no YouTube disponível para todo mundo para sempre. Então, aproveitem, consumam esse conteúdo com excelência. Eu vou deixar também na descrição o @, do meu Instagram, porque eu não sei como você chegou até aqui, mas todas as informações dos próximos dias, das próximas aulas, estarão sendo compartilhadas lá nos meus stories, tá? Então serão 10 dias que eu terei aqui disponível com vocês. E eu tô tão feliz, gente. Eu tô tão feliz, tô tão feliz, tô tão feliz. Dentro do A Verdadeira Conexão, existem alguns testemunhos, tá? Testemunho da minha própria vida, testemunho da minha mãe, mas eu quero contar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção dessa evolução de lá pra cá. O livro começa com um primeiro testemunho, e o título é Superação Superior, tá? E este primeiro testemunho conta a história da minha mãe. Vocês vão entender. O primeiro testemunho conta a história da minha mãe. E na época, quando eu escrevi o A Verdadeira Conexão, começar com o primeiro testemunho falando sobre a história da minha mãe fazia muito sentido pra mim, porque eu não sabia. Não sabia o porquê, não tinha a mínima ideia do porquê eu teria que começar pelo testemunho da minha mãe. Mas comecei e fazia total sentido pra mim. E relendo o livro, estudando o livro novamente, eu calculei e pensei, poxa, né, ele está em primeiro aqui, olha que forte. Porque depois de todo o processo terapêutico que eu passei até aqui, até me tornar psicanalista também, assim, foi muita coisa que eu aprendi ainda sobre mim mesma, tá? E eu percebi, eu falei, poxa, como tudo nos cega, né? Como
existem decisões que você toma inconscientemente, decisões importantíssimas para sua vida, inconscientemente, de maneira inconsciente. E você não tem noção do porquê isso te segue, você vive uma vida baseada em decisões inconscientes. Vocês vão entender por quê. Eu comecei o livro com a história da minha mãe porque eu ainda tinha, na época, muita dificuldade em aceitar a perda da minha mãe. Eu escrevi o livro, lembrando a vocês, eu escrevi o livro enquanto eu estava grávida da Roseli. Vocês vão entender. Eu tinha muita dificuldade em aceitar essa perda. Inconscientemente, essa dificuldade em aceitar essa perda me acompanhou por muitos anos. Inconscientemente. Pra mim, da boca pra fora, eu me sentia super bem resolvida, super bem superada. Passou, superei. Mas não, inconscientemente não. Todas as minhas atitudes, decisões e ações provavam que não. Mas despercebido, você não percebe isso. É inconsciente. E é tão inconsciente, isso prova tanto que eu queria, assim, essa falta de aceitação me levou a querer também, inconscientemente, eternizar a minha mãe. Isso foi tão forte que o nome da minha primeira filha é Roseli, que era o nome da minha mãe. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como você toma decisões importantíssimas em sua vida através de atitudes inconscientes, através de impulsos inconscientes que te levam a agir de maneira diferente da que você agiria se você estivesse na sua total consciência, se você tivesse o total conhecimento de quem você realmente é? Eu me arrependo de ter colocado o nome da minha mãe e da minha filha? Não, claro que não. Mas a razão, o porquê colocar o nome da minha mãe e da minha filha, eu ainda desconhecia até começar a fazer terapia. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Parem e se perguntem quantas decisões importantes em sua vida você tomou de maneira inconsciente até aqui. Quantas decisões você tomou há não sei quantos anos atrás e hoje você se pergunta, por que eu fiz isso? Eu poderia ter feito diferente. E não encontra o porquê, não encontra a razão, mas você sabe que poderia ter sido diferente. Dentro de análise você encontra tantas respostas. Você, assim, se autoanalisar, você começa a aprender a se autoanalisar. E esse se autoanalisar, mas te eleva, assim, eleva o seu nível de consciência de uma maneira extraordinária. Então é só para que você entenda um pouco do quanto nós vivemos de ações inconscientes até tomarmos consciência de como funciona a nossa mente, de como funciona o nosso cérebro. Por que, como somos regidos a cada dia a agir. Quais ações e decisões vêm verdadeiramente das suas reais verdades, das suas reais vontades. Será que você tem vivido a sua verdade? Ou será que você tem apenas vivido a verdade dos seus ancestrais? Que você acredita ser sua? Porque não conhece outra, porque não te apresentaram outra. Até que ponto você tem vivido de maneira inconsciente? Até quando você vai viver sem esse despertar? Até quando? Então fala muito sobre isso. O primeiro capítulo, Reprogramar, não é por acaso que ele é o primeiro. Vou beber um pouquinho de água aqui. Não é por acaso que ele é o primeiro. Então eu quero que você, sinceramente, esvazie o seu copo. Esvazie a garrafa. Esvazie a sua mente. Porque se for pra você vir para essas aulas com o seu auto-julgamento, mas eu já sei, mas eu já ouvi, mas eu já sabia, você vai perder a oportunidade de virar muitas chaves. Então coloque de lado todo o seu orgulho. Esvazie o seu copo para continuar aqui comigo. Porque senão não valerá a pena. Eu preciso de você aqui com o copo vazio, com a mente aberta, para receber o que eu tenho para compartilhar com você.
ok? Leve a sério, se leve a sério. Abra sua mente, tá? Então, olha, vejo você amanhã, mas antes de tudo isso, vejo você amanhã pra falar do reprogramar, do primeiro capítulo. Antes disso, eu quero só compartilhar uma história que me veio aqui à mente, que eu ouvi em aula, né, quando eu tava ainda com as aulas com a professora Lúcia. Uma das aulas, ela compartilhou uma história que tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui hoje. A história de um casal que ia se casar, né? Eles iam se casar, um casal de novos, de namoradinhos, noivos iam se casar. E eles decidiram, então, não sei se eles iam se casar ou se eram recém-casados, enfim. Este casal decidiu reunir as duas famílias, família do marido e da mulher, decidiu reunir essas duas famílias e fazer uma grande festa para comemorar, né, o momento do casamento. Não sei se era antes ou depois do casamento, mas para comemorar aquele acontecido maravilhoso que era a união dessas duas vidas. E para fazer essa comemoração, os dois decidiram então fazer uma receita com peixe, que era um peixe conhecido da região, era um peixe muito gostoso, não me lembro mais o nome, a professora contou com todos os detalhes, mas eu quero dar um resumão aqui para você entender. Com uma receita de um peixe, tá? E o moço e a moça, eles tinham maneiras diferentes de fazer a receita desse peixe. Então, no dia da festa da recepção, o moço foi se ocupar da família, conversar com as famílias, e a moça foi pra cozinha, né, pra estar preparando esse peixe, fazendo esse peixe, colocando o peixe no forno. O peixe já preparado, temperado, e o moço veio até a cozinha pra conversar, né, com a sua esposa, futura esposa. E ele olhou pro peixe e falou: nossa, por que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? E ela falou: ah, eu aprendi assim, a minha mãe me ensinou a fazer dessa forma o peixe. E ele falou: nossa, mas em casa minha mãe sempre fez com a cabeça e com o rabo. Fica mais bonito, mais apresentável. Por que você tirou a cabeça e o rabo? Pra ele foi um absurdo tirar a cabeça e o rabo do peixe. E pra ela era totalmente natural. Ela falou: ah, poxa, eu aprendi dessa forma. Mas por quê? Ele ficou intrigado. E a moça então foi lá perguntar para a mãe. Toda a família estava reunida. Ela foi então perguntar para a mãe: mãe, por que a senhora me ensinou a fazer o peixe dessa forma, te cortando o rabo e a cabeça? E a mãe dela olhou para ela e falou: ó, filha, eu não sei. Eu aprendi isso com a minha mãe, com a sua avó. Pergunta para ela. E a moça foi, ainda intrigada, o peixe já tinha ido pro forno, tá? Foi intrigada, a moça e o moço: ô vó, por que a senhora faz o peixe sem a cabeça e o rabo? Por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe pra fazer essa receita? E a avó dela olhou pra ela e falou: ó, minha filha, eu não sei. Eu aprendi isso com a minha mãe. Pergunta ali pra Bisa. E a moça e o moço foi e perguntou então pra Bisa: Bisa, por que a senhora faz o peixe cortando a cabeça e o rabo? Por que a senhora nunca deixou a cabeça e o rabo? Por que a senhora faz dessa forma? E a bisavó dela falou assim: minha filha, eu faço cortando a cabeça e o rabo porque quando eu aprendi a fazer, a assadeira não era grande o suficiente para mim colocar o peixe inteiro com a cabeça e o rabo. Então a minha mãe tinha me ensinado dessa forma para caber certinho dentro da assadeira, ficar apresentável dentro da assadeira, sem ficar com a cabeça e o rabo saindo da assadeira. Então nós sempre cortamos a cabeça e o rabo. E assim eu aprendi, assim eu passei para as minhas filhas, mas essa era a real razão. Então a moça e o moço sorriu. Para vocês terem uma ideia, vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Quantas decisões, quantas atitudes, quantos hábitos, quantas crenças você tem, possui, pratica e carrega consigo como se fosse a mais pura verdade, a única verdade, sem mesmo saber o porquê. De repente não é. De repente não é a sua verdade. De repente não é a sua real crença. De repente não seria a atitude que você tomaria. De repente você poderia se conhecer melhor e fazer do jeito que você acha bonito, que você acha melhor, que você acha conveniente, com a sua estrutura de hoje e do agora.
com tudo que você tem em mãos no hoje e no agora. Mas quantas decisões inconscientes você continua tomando por não saber de fato quem você realmente é. E não descobrir de fato o porquê de cada verdade, o porquê de cada crença, o porquê que tem que ser assim. Entende como tem muito a ver? Então eu espero que tenha feito sentido pra você tudo isso. Porque vai continuar fazendo muito mais sentido. Amanhã nós vamos falar sobre reprogramar. Reprogramar a sua mente. Porque sim, nós nascemos e conforme crescemos, fomos programados a viver de uma forma que talvez não seja e não precise ser definitiva, não precisa ser assim para sempre. Então se você tem sede demais, se você tem sede de vida, se você quer saber mais sobre quem você realmente é e viver de fato a vida dos seus propósitos, que são únicos, são seus, porque essa história ela é única, apesar de todas as verdades e crenças que você tem carregado até aqui. Pode ser melhor, pode ser diferente, você pode sim transformar-se e transformar tudo à sua volta. Você crê? Então grita aí, eu creio, eu creio, eu creio. E vem aqui amanhã, volta amanhã, às 7h07 no Brasil, às 12h07 aqui na Europa. Estaremos aqui novamente para a nossa segunda aula, nossa segunda live. Te vejo, até lá. Grande beijo.